Mais uma vez estamos aqui na Trilha de Sucesso para falar de um assunto muito importante sobre IA, na era da IA. Qual é o nosso maior recurso? Vai ser a tecnologia ou vai ser o ser humano? Meu nome é Cristina Santana, sou terapeuta de transtorno emocional e estou aqui para falar este assunto que está impactando o nosso mercado. Além disso, eu estou aqui com uma convidada fantástica que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês e também estou com as minhas colegas Marcela e Mauri para falar com vocês sobre este assunto que está borbulhando dentro do mercado de trabalho. Marcela, se apresente, minha linda. Seja bem-vinda novamente à nossa trilha de sucesso. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu sou Marcela Viana, sou Head em Recursos Humanos pela DDLA Associados, sou especialista em psicologia positiva, faço parte da BRH, do Conselho Fiscal, também faço parte, da ABVQ, que é a Associação Brasileira de Qualidade de Vida, e hoje estou aqui para falar desse tema muito quente, realmente, que é a IA. Será que ela realmente vai tomar o lugar do ser humano? E eu sou Maureen Oliveira, sou CEO de uma consultoria focada no desenvolvimento humano e organizacional, que é a Go People. Sou diretora de educação corporativa na BRH, especialista em desenvolvimento humano, organizacional. E estou aqui para falar desse tema, junto com as minhas colegas, que realmente está impactando, moldando os comportamentos no mercado. Então, com certeza, vai ser muito interessante. E nós estamos trazendo aqui uma especialista em emoções, em relacionamento, né? E é uma pessoa que trabalhou, que começou a sua vida profissional no período da pandemia. O nome dela é Beatriz Takeda. Para os íntimos, Bia Takeda. Mas eu vou falar para vocês a formação dela, porque ela tem uma experiência fantástica. Ela é psicoterapeuta com foco em gerenciamento das emoções, terapeuta cognitiva comportamental, psicóloga clínica desde 2020. Ela começou a atuar no período da pandemia, no período que estava todo mundo precisando de tratamento com relação a emoções. É formada pela Faculdade Marta Falcão em 2029, fez pós-graduação, de terapia cognitiva comportamental e hoje ela atua como psicologia clínica, terapeuta comportamental. É uma pessoa que é gabaritada para falar do assunto sobre emoções e sobre relacionamento e como isso vai impactar na nossa vida, na vida das pessoas com relação à IA. Seja muito bem-vinda. Obrigada, bom dia. Obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui. Eu espero que eu possa contribuir de alguma forma, ajudar as pessoas que estão assistindo também. Excelente, excelente. E me diga uma coisa, vamos começar, vamos botar fogo no parquinho. Vamos lá. Começou, vamos lá. Vamos botar fogo no parquinho. Você que começou a tua formação em 2020, começou a atuar no meio da pandemia, você tem essa experiência com base no distrito, as pessoas trabalham e aflorou nessa época a questão das emoções. Mas hoje o pessoal está falando muito sobre IA, né? Sim. E aí, a IA vai tirar o meu trabalho? A IA está gerando ansiedade? A IA está gerando alguma emoção nas pessoas? Está mudando o comportamento das pessoas? Você usa a IA? Pois é, eu uso IA. Se a IA está mudando o comportamento, com certeza, hoje em dia, a maioria dos profissionais que eu conheço, autônomos, assim, eles usam a IA. E, de fato, dá para substituir, sim, muitas coisas, principalmente os trabalhos que exigem menos... uma menor formação, né? Uhum. Não só a IA, mas a tecnologia, de forma geral, vai substituir. Eu acredito que as pessoas estão preocupadas e estão tentando se preparar para isso, né? Uhum. Mas elas ajudam, né? Principalmente, ajudam, com certeza. Então, você pode utilizar a IA como um parceiro até, para que te ajude, por exemplo, a diminuir a sobrecarga, para que te ajude a identificar a tua ansiedade ou para minimizar a ansiedade. Sim. Então, a IA, ela vem como uma mudança de comportamento, uma mudança de emoções também. Como é que eu vou administrar essas emoções? Como tu usa a IA a teu favor como psicóloga nos teus tratamentos médicos? Então, hoje eu uso o ChatGPT, que eu acredito que muita gente usa também, né?
Eu uso também outros programas, o Gama, que faz apresentação, um outro que ele transcreve as minhas sessões, né? Então, porque por muito tempo eu atendia os pacientes, daí eu tinha que escrever o que eles falavam e depois eu passava para o computador, então demorava muito. E daí, então, eu comecei a assinar esses programas que transcrevem a sessão para mim. E no ChatGPT, eu consigo fazer, por exemplo, documentos, porque no tratamento psicológico a gente tem um documento que é o histórico do paciente, né, que é o funcionamento dele, né, como que ele funciona, como é que é a personalidade dele. Então, a IA, ela já me entrega esse documento pronto. Ele já me entrega, tipo, todo o histórico. Eu coloco lá as informações, ele já me entrega todo o histórico pronto, o funcionamento do paciente. E ele também me auxilia no plano de tratamento, né? Então, eu peço para ele montar um plano de tratamento de tal forma. Daí, ele monta lá o plano de tratamento. Eu ajusto o que eu acho que tem que ajustar, porque isso é importante, né? A gente não pode só automatizar, né? Exatamente. Porque, assim, a IA, ela vai entregar uma coisa automatizada, mas a gente também tem que ter o nosso senso crítico de olhar para aquilo ali e fazer diante do que a gente, né, acha que está correto ali, né? Nem sempre ela vai entregar uma coisa que vai funcionar de fato para o paciente. Você tem que personalizar. Então, eu uso dessa forma, assim, hoje no meu trabalho eu uso dessa forma. Excelente. Porque muita gente, a gente até estava conversando, né, que as pessoas têm medo. Tem medo que a IA substitua o seu próprio trabalho. E pelo que você está falando, você usa a IA a teu favor. Isso. Ela é tua assistente, que ela vai preparando, ela vai redigindo. Você ganha tempo, né? Sim, ganha tempo com no certeza. teu trabalho, agilidade. E isso é o que a gente está trazendo hoje aqui, que a IA, ela vai servir justamente como um suporte para você. Você que está querendo ter uma trilha de sucesso, mas está com medo de ser substituído pela IA, na verdade, não é para ter medo. É para você utilizar a IA a teu favor, para te ajudar, para, por exemplo, poxa, eu não sei se eu estou ansioso, A IA vem justamente para monitorar os teus comportamentos e verificar em que momento você vai estar ansioso, te recomendar, às vezes, uma meditação, que você pode fazer uma meditação teleguiada, ou então comparar o teu sono. Às vezes a gente tem o sono REM, a gente precisa descansar para que a nossa mente realmente faça uma limpeza mental e no outro dia a gente esteja bem. Ela pode monitorar o teu sono para saber se você está tendo uma boa qualidade de sono. Então, a IA, ela pode ser utilizada em vários momentos para o teu lado profissional, para o teu lado pessoal. E como, gente, ninguém tem secretária hoje, tem uma IA do lado. Uma IA vai te ajudar muito. Com certeza. Falando um pouco aqui agora do ser humano, né? Falando de vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade é uma coisa que às vezes as pessoas não querem demonstrar, na é verdade? Sim, eu acho que você deve passar muito isso nos seus atendimentos. Então, falando agora de ser humano, vulnerabilidade, porque às vezes, até como mulher, a gente tem muito isso, né? A gente não quer mostrar que a gente é fraca, mas a mulher, ela passa por vários desafios, né? Maternidade, né? Às vezes tem que ser mulher em casa, né? Que eu digo, ser esposa, ser mãe, ser tudo isso. Então, eu queria, assim, qual seria a importância, assim, de a gente realmente reconhecer as nossas vulnerabilidades? Porque eu te digo isso, porque tem muita gente que a gente olha aí, aquelas mulheres altamente poderosas, mas a gente não sabe por trás o que está ali, né? De vulnerável, né? Inclusive, agora, quando eu estive na Estácio, né, nesse programa, teve uma palestrante muito reconhecida que ela falou que, em algum momento, ela tinha que conciliar muito a questão da maternidade com o trabalho. E uma dessas, ela não poderia ir para um compromisso do filho de 6 anos. E ela tinha que negociar isso com o filho. Quando ela negociou, ele disse assim, ok, eu posso fazer isso, mas que você vá na minha escola dia tal, vestida de Buzz Lightyear. Minha nossa! E aí ela mostrou a foto, ela foi de Buzz Lightyear, né? Tava lá só ela, mãe, vestida de Buzz Lightyear, as crianças tudo, e ele lá super feliz com aquilo tudo. E uma amiga dela encontrou ela e disse assim, nossa, eu realmente assim fico impactada com teu poder, porque tu consegue ser Buzz Lightyear, tu consegue ser empresária, tu consegue ser isso, tu consegue ser aquilo. Ela desmoronou e chorou naquele momento.
E aí ela disse, ali ela reconheceu que ela tinha uma vulnerabilidade, que ela também tinha as fraquezas dela. Ela chorou, se sentiu mal naquele momento. E ali ela pôde mostrar para a amiga acolheu ela, achando que ela estava sendo o máximo e por dentro ela estava destruída. Porque ela disse, na verdade, eu não queria estar aqui desse jeito. Eu queria ter ido para o compromisso que para ele era importante. Então, como é que a gente pode lidar com essa vulnerabilidade e mostrar para as pessoas que a gente não precisa ser todo o tempo super-humanos? Sim. Nem Mulher Maravilha. Como que a gente fala isso? Como que você traz isso no seu site lá de terapia? Então, a terapia em si, né, já é um espaço para você ficar vulnerável, né? Não tem como a gente fazer um tratamento se a pessoa não mostrar as vulnerabilidades dela. Tu perguntou qual é a importância, como a gente pode... Como você traz isso, né, para as pessoas entenderem, eu posso mostrar que eu sou vulnerável, sim. Eu não sou super-humana, né? Eu não sou Mulher Maravilha. Sim. Porque, às vezes, a gente não tem medo no trabalho de mostrar isso. Tem. Eu estou vulnerável, eu quero chorar hoje. Hoje eu estou a fim de chorar. Hoje eu quero explodir. Hoje eu não estou a fim de conversar. A gente é mulher, a gente sabe que a gente tem vários hormônios. Eu digo isso não só no contexto feminino, mas eu falo no contexto feminino porque a gente acaba sendo mais vulnerável porque a gente tem vários papéis. É né? verdade, É. é Sim. verdade. É. A questão, Então. deixa eu só Sim, me pode meter aqui. Mas vontade. a questão da aceitação, né? Porque se você se aceita quem você é mais fácil você ser vulnerável. Sim. Se você não aceitar que você vai errar, Sim. que você tem seus traumas, que você tem as suas Você não é experiências, perfeita, né? que você não é perfeita. Cara, é fantástico olhar pra gente e dizer, eu não sou perfeita. Isso ajuda muito. Porque quando você aceita que você não é perfeita, você não cobra do outro que ele seja perfeito. E isso traz uma leveza. Por quê? Porque você aprende com as tuas experiências a dizer, poxa, eu posso. Hoje eu posso ser Buzz Lightyear. Amanhã eu posso ser uma executiva. achei Eu interessante posso, demais. porque às vezes a gente se preocupa muito com as emoções das pessoas que estão do lado de fora, do que me preocupar com o que eu sinto, com o que eu quero. Então, se preocupe com você. E essa conversa, e a IA, ela nos ajuda muito porque você pode fazer essas perguntas. Essas perguntas para você se entender. Porque a gente precisa se ouvir muitas vezes. Às vezes a terapeuta, né? A gente tá se ouvindo, tá fazendo a terapia, tá? A pessoa começa. A gente, beleza, fica falando. E daqui a pouco ela diz, entendi. E a gente não falou nada. Ela simplesmente botou para fora. E isso ajuda pra caramba. E na tua experiência, que eu me meti sem querer. Não, mas o que tu falou é exatamente isso, é aceitar, né? A gente tem dificuldade também para aceitar as nossas imperfeições, né? Que a gente nem sempre tá bem, e tá tudo bem, né? Que vão ter dias difíceis. Eu acho que, assim, pela minha experiência eu trabalhei numa fábrica, né? E o tempo todo as pessoas, não só na fábrica, pacientes mesmo que falam que, tipo, eu tava no trabalho, senti vontade de chorar, fui pro banheiro, fiquei chorando lá. Então, isso eu acho que é importante ter um acolhimento dentro das empresas, entendeu? Para acolher esse momento de vulnerabilidade, porque eu já vi muitos pacientes falando, olha, eu não falo para ninguém o que eu tô sentindo porque eu tenho medo de acharem que eu não vou dar conta, entendeu? Que eu não vou dar conta do serviço, entendeu? É exatamente isso. E assim, tá tudo bem, às vezes a gente tá mal, né? Ninguém é perfeito. E eu acho que precisava ter esse espaço de acolhimento dentro das empresas, sabe? Até um não sei, talvez uma palestra, assim, para falar, tá tudo bem, não tá bem hoje. Ninguém tem que, né? Não é todo dia que a gente vai dar 100% de si, sabe? Não, verdade. E isso é que é o legal de você ser humano. Porque a IA, ela nunca vai dizer para você que ela tá ruim. Ela é perfeita. Né? E ela nunca vai também ter a empatia com relação ao teu sentimento, porque ela não sente. Mas se você começa a ter essa habilidade de entender que o outro não é perfeito, que você não é perfeita, que você é humana, que você pode errar, tá tudo bem. Ok, você só tem que aprender com aquele erro, porque quando você aprende com aquele erro, fica mais fácil, né? Agora, não pode errar toda vez. Eu acho que, trazendo desse contexto para a IA, a gente tem que entender que a IA ela veio para ajudar, no sentido de otimizar meu tempo. Eu sou multitarefas, mas eu posso ter um assistente de IA que vai me guiando, né? Até para eu não esquecer os compromissos com os filhos. Sim. Imagina quantas mulheres não passam por isso.
né? De ter que... de ter que... do nada eu esqueci, ou então um compromisso de trabalho importante, eu não posso estar ali naquele momento, na apresentação, eu não posso estar ali com meu filho, com a minha família. Então, eu acho que aí ela veio para otimizar muita coisa, né? No sentido de processos. Então, eu acho que é sempre uma coisa que vai ter que ser discutida, a questão da IA com o humano. Né? E de um humano entender que a IA não vai tomar teu lugar, porque ele precisa do humano para colocar ali informações, fazer para se alimentar, né? Para alimentar. Então, nunca vai existir... vai chegar a um nível bem maior, tá? Né? A IA vai chegar a um nível tão alto, até 2030, que ela já vai ser sensitiva. Ai, o que é isso? Ela já vai ter tanta informação sua, porque todo mundo vai ter uma IA particular. Ela vai saber até o cheiro que você gosta, ela vai saber o perfume, ela vai saber tudo que você imagina que você gosta, que ela já vai ser sensitiva. Sim, gente. Vai existir já a tá sensitiva. já está acontecendo. Até 2030 nós estaremos nessa era. Mas nada disso é para o humano ficar desesperado. O que ele não pode é ficar para trás. Ele tem que cada vez mais ir buscando, né, interações para ser IA. Mas é isso. Gente, pode ser vulnerável. Acho que é super importante a gente realmente saber que nós não somos 100%, que a gente também tem fraquezas, mas isso não quer dizer que naquele momento que eu estou fraca, eu vou ser eternamente assim. Eu vou ter que sempre buscar algo para superar aquilo. É como eu encaro, eu sempre falo, né? O problema vão existir sempre, mas é como eu encaro ele que vai fazer a diferença. E tendo em vista que hoje a gente está num mundo cada vez mais digitalizado, globalizado, a internet, né? Então, está cada vez mais difícil para as pessoas, porque as referências que elas têm é de uma vida perfeita, de um cotidiano perfeito, a pessoa acorda, vai para academia, não sei o quê. Ela não briga com o marido, ela não briga com o filho, ela não esquece compromisso, pelo menos não é o que ela mostra. Né? Então, as referências que a gente tem, né, é um nível altíssimo ali de expectativa. E aí, quando você olha para a sua, que você olha para a realidade, e aí é muito difícil, cada vez mais, você reconhecer, né, essa vulnerabilidade. E dentro das organizações hoje, as empresas elas estão cada vez mais olhando para criar esses espaços para as pessoas, para os colaboradores serem vulneráveis. Elas estão entendendo a importância disso, tendo em vista que está acontecendo tanta mudança, né, de integrar a tecnologia, o digital, a IA com o ser humano. Como é que eles fazem isso? É criando espaços para as pessoas serem quem elas são. Elas realmente colocarem na mesa as suas vulnerabilidades, né, quais são as necessidades desses colaboradores. Então, assim, é um momento em que a gente precisa estar realmente observando, atento aos comportamentos, a tudo que está acontecendo, para que a gente consiga lidar da melhor maneira. E trazer a IA, né, realmente como algo que é aliada, né, da nossa vida, da nossa carreira. Uma coisa que você falou, a questão de ser humano é ser diferente, né? Você aprender a identificar o que você é diferente, isso faz total diferença realmente no mundo do trabalho. Por quê? Porque a IA vai ver o padrão, né? Aquilo que é fácil replicar, que é fácil copiar. Mas aquilo que é seu, que é pessoal, que é só seu, porque só você é assim. Então, o teu diferencial vai ser justamente a mudança que você quer. E é o que vai te destacar no mercado de trabalho. Autenticidade. Autenticidade, até a questão do teu valor, da tua criação. Porque a Bia Takeda. A Bia Takeda só é a Bia Takeda. Não tem outra Bia Takeda, só é ela. Então, assim, o que é isso que ela falou da questão da importância da carreira, é fundamental que as pessoas se conheçam. A gente já falou várias vezes, né? A questão do autoconhecimento. Porque se ela se conhece, ela não vai ter medo de uma IA. Porque ela sabe no que ela é boa, ela sabe o que ela quer, né? Isso é fantástico, é fantástico. Mas faça a pergunta, porque eu acabei de Aqui é uma conversa, né? Entre colegas. Então, o que a gente consegue construir com a IA, a gente sabe que é o que o ser humano coloca, né? É o prompt, é o que ele programa. Então, tem vieses, tem limitações, tem preconceitos. Inclusive, tem um bom exemplo sobre isso. Os Estados Unidos ele usa um sistema para avaliar riscos de reincidência criminal. E, com pesquisas feitas, eles verificaram que as pessoas negras eram muito mais condenadas que as pessoas brancas. E aí foram verificar o porquê e entenderam que os dados que tinha nessa tecnologia eram reflexos dos preconceitos e limitações do sistema judiciário, do que o ser humano colocou ali dentro. Né? Então, a gente sabe que ética, valores, a gente não programa, né, nos robôs. A gente não tem como colocar para um robô fazer. Né? O ser humano é que tem realmente essa responsabilidade.
E aí eu trago para você a pergunta de como é que a gente consegue enxergar a importância das habilidades comportamentais hoje para um líder, para um profissional no mercado, né? Sendo que cada vez mais os comportamentos, a ética, os valores estão sendo grandes diferenciais competitivos, né? A nível de carreira e a nível também de relacionamento e na vida no contexto geral. Como que... Como você enxerga desse esse contexto, papel, né, do comportamento, das habilidades comportamentais nesse cenário, né? Como é que o profissional ele consegue utilizar a seu favor, né? Sendo que a gente está vivendo num mundo onde ética, valores, né? O ser humano ele precisa cada vez mais ter esse papel para que ele não utilize a IA de uma maneira antiética, né? Até criminosa. Nessa questão dos líderes, eu acho que eles precisam focar muito mais nas habilidades humanas deles, né? Por conta, né, a IA já faz muita coisa, porém, essas habilidades que são só nossas, que uma máquina não pode fazer, são essas habilidades que as pessoas precisam reforçar, né? Treinar mais, né? Essa questão da inteligência emocional, né? De você saber lidar com os outros, de você... conseguir escutar as pessoas, ter empatia, se conectar com as pessoas, né, ter aquela compreensão. Eu acredito que essa parte aí para os líderes é muito importante, né? Porque o que acontece, como você falou, líderes cuidam de pessoas, Sim. né? E eles são eles são as pessoas no nível intermediário entre a alta direção e o chão de fábrica, né? Ou a base. E o que acontece? Essas pessoas, elas precisam liderar outras pessoas. E nesta função, não tem IA que mande ninguém. Sim. A IA só vai dar direção. Então, ela, como você falou, precisa ter empatia, a pessoa precisa ter respeito, a pessoa precisa ter resiliência. Por quê? Porque ela está lidando com pessoas. Pessoas, como você disse, pessoas são vulneráveis, tem momentos que eu vou chorar, tem momentos que eu vou rir, tem momentos que eu estou proativo. Então, tem habilidades, essas habilidades que são natas. A pessoa que ela está aprendendo, que IA não vai fazer até a presente data. Sim. Né? Até a presente data. Por quê? Porque um ser humano, esse contato, esse olho no olho, por mais que a gente tenha, por exemplo, se eu tiver um robô aqui, eu não vou conseguir me conectar com ele, a sensibilidade, a energia, eu não vou conseguir me conectar com ele, então eu preciso do homem, da pessoa lá, né? Da pessoa perguntando, e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Como é que foi a família? Ah, hoje a nossa produção é assim, assim, o que a gente vai fazer? Ah, quais são as tuas ideias? Então, essa parte ninguém substitui. Sim. No máximo que pode ter a IA suportando o líder, dizendo assim, olha, é interessante falar sobre esse e esses assuntos, você pode motivar a sua equipe fazendo isso e isso, mas quem vai falar, quem vai comandar é o homem, é o ser humano. E é interessante aí, falando dessa questão de líder, a geração Z não quer ser líder, gente. E aí, como é que a gente vai fazer daqui a um tempo sem liderança? Porque o líder, ele não tem jeito, ele é o que comanda, né? Vamos dizer, ali é o que está na frente do barco. Apesar de ter alta gerência, mas o líder, ele é muito importante. E a geração Z não quer ser líder. Sim. Por que muita que é responsabilidade. Porque eles estão vendo que eles querem qualidade de vida, né? Eles estão olhando ali para trás e dizem, eu quero viver isso, eu quero ter vida, eu quero trabalhar, eu quero ganhar, mas eu quero ter vida, né? Então, o líder e a alta gestão que vão ter que mudar esse pensamento. É um trabalho muito grande que vem por aí, de mudar isso. Como é que a gente faz isso? E é uma coisa interessante. Tem que ter o significado de trabalho. As pessoas têm que focar no significado do trabalho. Porque se não tiver o significado, não tem propósito, por que eu estou ali? Eu não tenho propósito nenhum. Eu tenho que ter um propósito para estar ali. Independente se é um trabalho que eu estou sendo remunerado, mas eu tenho que acordar e dizer assim, eu tenho um propósito, eu vou para ali porque eu quero chegar até aqui, porque eu tenho um propósito de trabalho nisso, e isso vai me ajudar na minha vida pessoal. Então, o significado do trabalho é uma coisa que os líderes vão ter que trabalhar muito. Uma coisa interessante falou é que a geração Z não quer ser líder. Olha a oportunidade que o mercado tem agora. Tem muita gente que não quer ser. Então, eu posso ser, eu estou na trilha de sucesso. Qual é a minha trilha? Eu posso fazer. E isso, mais uma vez, a IA não vai dizer para você. Não. Você tem que enxergar as oportunidades, porque existem, gente, oportunidades de fazer sucesso. Né? Olho para a gente, as nossas conexões, né? Olha, a Bia, ela entrou em contato com a gente, eu digo,
Olha as conexões que a gente tem. E ninguém chegou para a IA não diz faz aquilo, faz aquilo. Você foi lá, né? Você foi lá, interagiu, conversou. E quem cria as oportunidades, as suas oportunidades, não é a IA, é você. A IA só vai te dar o caminho, ó, faça isso, mas tu que vai fazer network, tu que vai ter que se aceitar, tu que vai ter que falar sobre a tua vulnerabilidade, tu que vai ter que mostrar quem você é. Então, quem está vivendo é tu, não é a IA. Eu acho que essa questão de conexões a gente tem que focar muito. Por quê? O líder ele tem assim um papel assim gigantesco, né? Porque eu fico pensando, além de você ter que treinar aquelas pessoas para que elas tenham o propósito, significado de estar ali, imagina, significado em vários sentidos. Ou é dentro de um escritório, ou é dentro de uma produção. Aquilo tudo tem que ter um significado para as pessoas, porque se não tem, elas vão estar ali só fazendo para pagar boleto. Elas não vão ter incentivo nenhum para fazer. Então, cada vez mais os líderes eles têm que ter esse contexto. E outra coisa, o líder também ainda tem uma contrapartida de saber se o colaborador quer colaborar, porque se ele não quiser colaborar, também fica difícil de ele manter ali a motivação, o engajamento. Então, ele vem contextos aí entra na questão psicológica de que tudo implica, né, dentro de um contexto de trabalho, de como a pessoa foi criada, de como foi criado os valores dessa pessoa, tudo isso vai impactar dentro do trabalho. Então, já vem todo esse contexto aí que o líder tem para ele cada vez mais, né, engajar, motivar as pessoas. Então, o papel do líder vai ser bem em todos os sentidos. Não é só técnico, mas ele também vai ter que entender um pouco do comportamental e aí ele precisa de um psicólogo ali, né? De um terapeuta. Vamos para terapia, gente. Para poder... poder... terapia, a gente te ajuda. Mas é o que você trouxe. As empresas precisam realmente, né, ter essa visão. Sim. De que elas precisam dar esse contexto para as pessoas, de ela ter um momento ali de terapia, de ela poder dizer eu não estou bem hoje, de ela poder dizer assim, eu não concordo com o que você está falando, né? Será que tem essa segurança? Essa abertura, né? Tem essa segurança psicológica, se tornou né? lei já, né? Tem a nova lei da saúde mental agora. Mas também essa questão da liderança, né? O líder, ele nunca vai conseguir ser substituído por um robô, porque o líder, ele é o exemplo, né? Ele também serve de inspiração, né? Para as pessoas que estão na empresa. E como é que a gente vai se inspirar num robô, né? Não tem como, né? Então... Não dá, é verdade. É verdade. E para ver como as expectativas, elas estão mudando cada vez mais em relação à liderança, né? Porque o líder hoje ele pode utilizar a inteligência artificial para otimizar os processos e ele tem um papel cada vez maior também de conhecer as pessoas do seu time, né? E é algo que eu sempre trago para os treinamentos na liderança, conheça as pessoas do seu time, porque o robô ele é padrão, a gente coloca ele fala assim para todo mundo, ele fala com todo mundo da mesma maneira. E o ser humano ele tem essa possibilidade de ele personalizar, né, aquela escuta ativa, né, aquela conversa ali, né? Então, cada vez mais que a gente otimiza, a gente digitaliza os processos de trabalho, a gente tem essa possibilidade de focar mais em ser humano, né? Focar mais em humanizar o que a gente faz, como a gente faz, né? Porque as formas de trabalho, elas não vão mudar. É a maneira como a gente faz as coisas é que vão mudar, né? É muito parecido, mas é diferente. Então, os trabalhos eles não vão mudar, mas a maneira como a gente faz precisa realmente acompanhar as mudanças que estão acontecendo. E o líder ele tem total influência e total papel, né, nessas mudanças, nessa adaptabilidade, nesse cenário. Junto às pessoas, né? Sim. E a questão até tô falando agora, me veio da parte cultural mesmo, que as pessoas mais... Como vai mudar a cultura, né? Que a gente tem que fazer esse mindset agora, com tudo que está acontecendo, com essa evolução, essas mudanças, tem que ter esse mindset. Mas aí o que ela trouxe é interessante, porque eu não posso fazer um desenvolvimento, líder, na pluralidade, não tem como. Ele vai ter que fazer de forma subjetiva, sentando do lado mesmo, acompanhando, explicando, porque se não tiver uma comunicação clara, as pessoas não entendem, tu não vai ter resultado, tu não vai ter desenvolvimento. E tu tem que entender cada um da forma que ele é. Né? Às vezes as pessoas são muito mais ativas, às vezes são as pessoas que precisam de um tempo para fazer de cada vez, cada passo, planejadoras. Então, para ter o desenvolvimento, ele vai precisar, sim, entender que não tem pluralidade para o desenvolvimento. É subjetivo, é sentar do lado e só assim vai acontecer a mudança de cultura, do mindset dessas pessoas. Porque se não fizer dessa forma, não vai ter se eu não estou comunicando, se eu não estou sentando. E para entender cada um, eu preciso estar ali do lado e realmente tem que fazer isso, senão não vai ter desenvolvimento. E mais uma coisa como é que eu crio esse tempo? A IA veio para
para te ajudar nisso, né? Vai ajudar, com certeza. Para te ganhar tempo para que você consiga Exato. cuidar de pessoas. Exatamente. Porque aquilo que você fazia antes, que era muito burocrático, que era muito processual, a IA faz para te ajudar. Profissional. E aí você ganha tempo para cuidar de pessoas. Exato. Para você direcionar pessoas, para você desenvolver pessoas. Então, a IA eu não vejo como uma substituição, eu vejo ela como uma aliada. Exatamente. Ela vai te ajudar a tirar a tua sobrecarga, às vezes uma sobrecarga do operacional, para você ir mais para o lado pessoal e emocional. Só que o grande problema é que as pessoas não sabem trabalhar com as emoções. As pessoas não sabem lidar com a raiva, com a tristeza, com a depressão, com a ansiedade, com os outros, com a crítica, com o elogio. Então, assim, são pessoas que... Como é que eu vou... E é isso que está também por trás desse medo da IA, porque agora eu não tenho desculpa. Eu não vou ter desculpa que eu não tenho mais tempo. Você está tendo tempo com a IA. E agora, o que tu vai fazer com esse tempo? Tu tem que aprender a lidar com as emoções dos outros e com as tuas. Sim. E aí, lidar com isso pô, mas ninguém me ensinou. Cara, eu tô aqui, eu te ajudo. Aí tem também a Bia também que te ajuda. Mas assim, lidar com as emoções, é fácil, Bia, lidar com as emoções? Depende. Na verdade, né, isso é até triste, porque a gente aprende muitas coisas, né, desde criança, assim, na escola. A gente aprende sobre muitas coisas, né? Só que a gente não aprende isso, né? Não. Ninguém ensina a gente como lidar com as nossas emoções, né? Ninguém ensina a gente a se entender, a se conhecer, né? E isso é extremamente importante. Então, eu acredito que não, porque, assim, a maioria das pessoas que hoje procuram terapia comigo sempre é por conta de emoções, né? Sempre é por essas questões, né? De se conhecer, de se entender. A gente é bom em muitas coisas, mas nessa parte de sentimentos, parece que as pessoas, elas só vão ficando, assim, mais, não sei, apáticas, talvez, né? Sim. E a gente estava até conversando, eu e a Maureen, falando sobre grandes empresários, né? Que grandes empresários, para serem grandes empresários, eles têm uma terapeuta do lado, né? Eles têm como base o autoconhecimento, eles fazem terapia, né? Eles indicam a terapia para que você tenha uma base sólida para construir, né? Essa jornada de desenvolvimento. E tem uma ginasta também que vira e mexe e fala da terapeuta dela. Acho que é a Simone Biles, não. É uma que participou agora, Rebeca, né? não é? Rebeca? A Rebeca, verdade. A Rebeca vira e mexe, Andrade. ou seja, profissional, vocês estão vendo trilha de sucesso. Para você ter o seu sucesso, você precisa se conhecer. Sim, total. Se você não aprendeu em casa a lidar com as emoções, como é que você vai se conhecer? E se conhecer buscar clareza, entendimento, ver as minhas falhas, ver os meus gaps, qual é o meu potencial, porque a gente já falou aqui que nós somos diferentes, então eu tenho que valorizar o meu potencial, aquilo que eu sei fazer. E a IA não vai fazer isso se você não se der essa oportunidade. Exatamente. Você precisa, poxa, nesse momento a IA vai fazer o operacional, tá? E agora olha para dentro, olha para você e diz o que você é bom. Ah, eu sou bom nisso, então tá. Então, e o que você precisa melhorar? Preciso melhorar isso. Beleza, então vamos embora. E aí a pessoa tem um alto executivo, faz terapia. Por que você não quer fazer? Eu quero ter sucesso, então faça terapia, né? Desenvolva essa capacidade que tem dentro de você. Todo mundo tem esse potencial, né? E, como ela falou, ela atende pessoas que estão em busca. E, geralmente, as pessoas só buscam a terapia, o autoconhecimento, quando? Quando elas estão doentes já, né? Quando já estão no adoecimento, quando já estão com transtorno de pânico, com transtorno depressivo, quando o ideal não é isso. Mas, ultimamente, graças a Deus, eu tenho atendido pessoas que não estão adoecidas, mas buscam para se conhecer, ou para melhorar o relacionamento. Geralmente é isso. Eu tenho muitas pacientes que buscam melhorar o relacionamento também, entende? Então, isso tem me deixado muito feliz, porque por muito tempo... Já é uma mudança, né? Com certeza. Já, a maioria das pessoas, assim, até hoje, só buscam quando já estão... assim, na cama, não consegue mais fazer nada. E, eu acho que eu preciso de terapia, entendeu? Já tá adoecido, já. E aí, né, Marcela, a gente vê a questão da importância do RH. Com de certeza. olhar para isso, né? Olhar para a tecnologia, olhar para o ser humano, ver o que vai adaptar e, principalmente, no caso da Mauri, desenvolver uma carreira baseado nisso, baseado no que ela é forte, no que ela pode desenvolver. E aí o RH tem um fator fundamental,
para realmente aflorar, porque dentro de nós temos potenciais. Como é que a gente vai fazer aflorar, já que o tempo, a gente vai ganhar tempo com o operacional? Como é que a gente vai aflorar isso? Você falando isso, volto de novo na questão do significado. Não tem mais como a gente seguir no mundo organizacional de trabalho sem a gente pensar no significado. E isso remete à felicidade. Não tem mais como ficar sem a felicidade no contexto de trabalho. As pessoas confundem, como eu sempre falo, vou repetir, felicidade não é momentos de alegria, felicidade é propósito. Então, quando a gente fala de felicidade corporativa, é nesse sentido, para que o trabalho tenha significado. Sim, não tem mais como ficar sem isso. As empresas vão ter que trabalhar a questão da felicidade. As pessoas têm que ter propósito ali dentro. Sim. E isso é tão nítido que hoje em dia existem dados que comprovam que a empresa que trabalha voltada para significado, para felicidade, ela tem rendimentos maiores, produtividade maior e o que está escasso, criatividade. Sim. As pessoas felizes, elas trabalham melhor, elas conseguem ter ideias melhores, elas têm criatividades, porque ali naquele espaço elas vão ter segurança psicológica para ter felicidade. Eu tenho que ter segurança psicológica porque para eu poder falar e expressar aquilo que eu sinto, para expressar o momento que eu estou vulnerável, para expressar ali e dizer para um chefe, olha, eu acho que a tua ideia não está muito legal, posso te dar outra ideia aqui? Será que os líderes estão preparados para isso? Né? Para entender esse contexto, então, eu acho que o RH tem que focar nisso. Ele tem que focar no significado. Porque quando a gente fala, felicidade, as pessoas já acham que é momento de alegria, que é todo tempo um oba-oba. Não é oba-oba, é totalmente diferente. Sim, né? E volta para a questão também, o RH tem que entender que as pessoas precisam se autoconhecer. E hoje a gente tem grandes ferramentas aí, plataformas que dá para fazer. Tipo o VIA, né? Que testa os teus potenciais, o que tu tem de mais forte. E ali as pessoas vão se autoconhecendo. Mas tem como eu aplicar isso em tudo? Tem, por que não? O ser humano, ele pode se expressar, não importa o cargo, onde ele esteja, até numa produção, por que não? Não posso dar oportunidade. Quem sabe ali, na produção, existem tantos talentos que você nem imaginava ter. E às vezes você está precisando desse talento em outro lugar, em outra posição, e você não está enxergando isso. Então, é tão importante hoje, as empresas precisam entender. Felicidade corporativa é algo urgente. Não tem mais como sair disso. E a mudança desse mindset, né? Sim. Você mudar essa mentalidade. Para alta gestão. Né? Mudar essa mentalidade, mudar esse mindset para que as pessoas vejam que o potencial pode estar no chão de fábrica, pode estar na alta direção, mas essa mudança, a IA nos força isso. Ela força você a mudar, porque não tem jeito. Tu tá enfrentando uma onda de IA que você precisa mudar. E aí você é empurrado a fazer essa mudança. E aí em todos os níveis, né? A gente falou de liderança, a gente falou de chão de fábrica, a gente falou de RH, a gente falou de como a gente usa a IA. Gerações, né? Essas gerações. Gente, é um momento, bom. Sabe que me lembra o tempo que começou a surgir os computadores. Não sou velha, mas... Mas falando aí no tempo que veio o computador, lembra? Era algo assim, meu Deus, isso aqui, máquina de datilografia vai sair. Eu ainda fiz lá a datilografia. Então, quando mudou, era o mesmo medo, lembra? As pessoas tinham medo, assim, isso vai tomar meu lugar, não tomou nada, otimizou, então acho que a IA é isso também, exatamente, né? Olha, e falando sobre isso, né, eu acho importante também as pessoas saberem, porque até os meus próprios pacientes, né, eles falam que às vezes, quando eles estão tristes, eles conversam com a IA, né? E aí, de fato, assim, se tu for conversar com a IA, se tu falar dos teus problemas, assim, ela vai te dar, assim, algumas soluções, entende? Mas o que eu quero dizer é que não substitui uma terapia. Não tem como, né? Tipo, é bom, é muito bom, porém, para você usar uma IA para fazer uma terapia em você precisa, eu acho que, personalizar ela. E aí, ainda que você fizesse isso, não vai ter a conexão que você tem com uma pessoa, né? E a conexão que você tem com o seu terapeuta é a parte mais importante da terapia, entende? Porque a gente acaba substituindo dando para aquele paciente aquilo que ele precisa de outras pessoas que ele não está tendo, entende? Exatamente. A gente é a relação que vai, de imediato, a gente vai ter o vínculo que vai curar aquilo que o paciente precisa. E a IA não vai fazer isso, né? Não tem como. Nem vai fazer ele refletir, né? Porque, na verdade, a gente sabe que a terapia é reflexão, né? Também. E a IA vai te falar aquilo que tu quer ouvir. Mais do mesmo. Exatamente. Ele vai falar mais não vai ter a reflexão, né? Vai querer agradar. Ele até fala umas coisas, assim, úteis, mas eu acho que tu precisa ter um conhecimento da psicologia, né? Para que ele dê ali uma resposta
legal, entende? Porque, assim, acho que se só desabafar ali com a IA... E aí não vai ter funcionar. abordagem, se é psicanálise, Isso, se é o isso, também TCC, tem isso, se é também tem humanista, isso. né? Uhum. Você é mais voltado para o TCC. TCC, né? É o cognitivo, realmente. E a Bia, ela acabou de responder a pergunta que eu ia trazer, porque tudo que for, que não puder ser digitalizado, vai ser muito mais valioso, né? Aquele profissional que ele olhar para isso, ele vai ser mais valorizado, mais bem remunerado. E a gente vê que hoje as profissões, elas estão mudando também. Por exemplo, antes eu vou numa nutricionista, um exemplo, e a nutricionista mal olha para a minha cara e me dá uma receita que ela dá praticamente para todo mundo. Se ela não correr para a humanização do processo dela, Sim. ela vai perder paciente, conectar. porque o que ela está fazendo, o chat pode trazer para mim uma Exato. receita, indicações de como eu posso, eu quero perder 2 quilos, o que é que eu faço? E aí o chat vai dizer para mim. Entendendo já o meu histórico, a minha base, e até mais personalizado do que aquele profissional, do que aquela Sim. nutricionista que estava me atendendo. Então, a gente precisa entender que existe até uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial que ele diz que 65 milhões de empregos vão surgir e 83 milhões vão desaparecer até 2030. Então, a gente vê que vai acontecer muitas mudanças. Provavelmente, a minha filha, que tem 9 anos, ela vai ocupar uma profissão que ainda não existe. Né? E hoje já tem, né, influencer do marketing digital, tem tantas profissões novas e quanto mais tempo passar, mais profissões vão aparecer. Né? Novos formatos de trabalho, modelos de trabalho, novos postos. Então, eu quero que você traga para a gente, né, explorando um pouco do que você disse, como a gente consegue realmente se preparar para que a gente tenha um diferencial, para que a gente realmente fuja, né, dessa parte, né, de padrão operacional e busque o nosso diferencial para a nossa trajetória. Olha, eu diria que, no geral, tem uma coisa que é extremamente importante, e não só na parte do trabalho. Eu diria até que para a minha vida, eu mesma como pessoa, é uma coisa que eu valorizo muito. Eu aprendi a valorizar com a minha profissão, sabe? A conexão, entendeu? Relação se de conectar, confiança, exatamente, né? você se conectar com a Empatia. pessoa, você se conectar com seu paciente, você se conectar com seus colegas de trabalho, se conectar com seus clientes, entendeu? Isso aí, não tem nada que substitua isso, né? Não tem nada que substitua uma conexão real que você tem com uma outra pessoa, de você enxergar ela, de você escutá-la, de você acolhê-la, entende? Isso aí é uma coisa que eu acho que não tem máquina que vá substituir. Né? E tu trazendo isso também, né? Onde eu estava agora, recente, eles trouxeram isso, justamente isso. Que antigamente nós tínhamos, não traz a Marcela pessoal aqui para dentro do trabalho. Não tem amizade aqui. Que é profissional. E isso não existe mais. A gente pode, sim, ter amigos dentro do trabalho. A gente deve, exatamente. Ter conexões. A gente está ali com aquela pessoa praticamente o dia inteiro, né? Sim. Mais do que, às vezes, está dentro de casa. Então, como é que a gente pode não ter uma relação? Sim. Então, a gente precisa, sim. Hoje em dia, é saudável, tem que ser feito, tem que ter amizade, sim, no trabalho, por que não? As adversidades vão vir? Vão. Vai ter pessoas que não vão ser muito legais, são. Mas isso é como eu vou enxergar. Como que eu vou fazer? Mas eu não posso deixar de me conectar. Como é que eu vou ficar o dia todinho calada? Eu sou super ativa de manhã, tá? De manhã cedo eu chego lá falando do meu trabalho. Aí elas perguntam, meu Deus, essa energia toda é de onde, né? Mas eu acho que é o meu perfil. Mas eu também, às vezes, tenho uma lá que é mais calada. Mas eu disse, mano, eu vou falar, que se eu não falar, eu vou... Nem que tu não fale. Mas eu preciso aqui falar, porque eu tenho que desabafar de manhã, porque eu gosto dessa conexão. Mas dizendo para as pessoas, não existe mais isso, é arcaico. Não, no meu trabalho eu não faço mais amizade. Não, tem que fazer amizade, sim. Tem que ter boas relações, né? Eu acho que é importante isso pra gente. Até pra gente se sentir bem-estar, bem. Se a pessoa tá indo pra um lugar que tu não pode falar nada, ficar calada, não fazer conexão, não é saudável, né? Sim, então, é isso muito total. do que você trouxe. Bem interessante. Eu tenho uma amiga que ela se tornou minha amiga. Olha, é bem interessante isso. Ela fazia botox em mim, né? Daí, a gente se tornou amiga, né? Teve uma época que eu passava por uma situação difícil, então a gente sempre conversava, e às vezes passou um tempo, e assim, eu sou cliente fiel, eu tô sempre lá, né? Às vezes eu ia assim só pra conversar, sabe? Pra vocês verem como que é importante ter uma conexão, né? Às vezes tem até o chat GPT lá pra te passar, por exemplo, uma dieta, mas tu vai preferir com a pessoa, que virou tua amiga, ou a tua nutricionista, que vocês podem conversar, vocês podem bater um papo, né? Sei lá, desabafar, tomar um café, entendeu? Porque não tem julgamento, né? Eu acho que vai muito disso, né? As pessoas, às vezes, não gostam de falar com as outras porque vai me julgar, né? Tá me julgando.
E às vezes eu falar até com uma IA ou com uma pessoa desconhecida, ali eu não vou ter um julgamento. Inclusive, o psicólogo, ele é importante, né? O terapeuta por isso, porque ele não vai ter que ter julgamento nenhum ali. E não vai poder contar para ninguém que a gente está compartilhando. Imagina, né? Que tu já escutou coisa. Aí eu escuto. Né? Imagino, Mas né? é engraçado, eu escuto, mas é muito difícil eu julgar Sim. o paciente, sabe? Eu já percebi que eu tenho uma dificuldade para atender adolescente. E adolescente não, eu diria que mais criança e tal. Mas é muito difícil julgar, porque eu sempre parto do princípio de que todo mundo erra, né? E a gente não sabe o que levou aquela pessoa a fazer aquilo naquele momento, né? Então, eu sempre penso assim, né? Mas a gente ouve tudo. E isso é bom, né? Porque imagina, o psicólogo, é bom tu ter um psicólogo porque tu pode falar pra ele coisas que tu nunca falou pra ninguém, né? Como que isso é maravilhoso, né? Mas uma coisa interessante que vocês falaram da conexão, e é verdade. A gente faz conexão com quem a gente gosta. E se a gente exatamente. não se conectar, como é que a gente vai conviver? Nós vivemos num ambiente em que precisamos ter contato, conversar. Eu vi um meme de manicure. E nesse meme de manicure era assim, com terapia ou sem terapia? Aí a pessoa dizia, sem terapia. Aí ela pegava, botava uma fita na boca e fazia a unha. Aí a pessoa ficava assim. Aí teve um outro que era um meme da academia. Ia 2 amigas para a academia. Você veio fazer o quê? Eu vim fazer terapia. Tá liberado. Não, eu vim malhar. Botava 2 fitas na boca para focar na academia. Focar no treino. Então, assim, nós somos pessoas que precisam dessa conexão. Nós precisamos dessa empatia, nós precisamos conversar. Você não convive com pessoas que você não conhece, que você não confia. Como é que eu vou confiar e trabalhar com alguém se eu não falar, se eu não me conectar? Por quê? Porque a confiança é construída, né? Nós construímos a confiança. A partir do momento que eu falo com a Bia isso, e a Bia guarda, e a Bia não me julga, opa, já gostei, né? A partir do momento que eu trabalho com a Marcela, com a Maura, e a gente conversa, e eu tenho a permissão de falar e de mostrar quem eu sou, sem o julgamento, a gente já começa a marcar. Então, a IA não substitui a gente. Ela não substitui quem nós somos, esse vínculo, essa rede, essa conexão. Cara, é fantástico. E é maravilhoso, né? Porque vocês comentando sobre as oportunidades que nós precisamos enxergar. A gente tem que ter esse olhar, assim, esse mindset, né? Mais aberto a se adaptar a tudo que está acontecendo, olhar para as oportunidades. E a gente tem uma excelente oportunidade de construir relações de confiança para que a gente tenha o nosso diferencial. Porque se eu, um exemplo, olhando para a carreira, se eu vou contratar um serviço, eu costumo contratar um serviço de alguém que eu confio. Né? Então, se eu vou indicar alguém, eu vou indicar alguém que eu confio. E se eu sou antissocial, se eu não valorizo as relações, eu vou ter muita dificuldade no mercado, né? Assim, eu vou perder muitas oportunidades. Então, com a IA, essa é cada vez mais valiosa a conexão, o relacionamento, as relações de confiança. Né? Então, a gente entender como é que a gente consegue construir, a gente consegue realmente cultivar, né, aquela relação. E essas habilidades comportamentais, elas estão cada vez mais valorizadas. Né? Tem até uma pesquisa que fala que 65% das competências elas vão mudar até 2030. E a gente vê que, apesar da digitalização, globalização, tecnologia, são muito mais habilidades comportamentais valorizadas, né, na lista de habilidades mais valorizadas para o futuro, são muito mais habilidades relacionadas ao comportamento do que a própria tecnologia, a própria digitalização. Então, por aí a gente já vê. Né? E o que mais a gente vai esperar? Né? A Marcela que foi lá, nossa, até 2030, grandes mudanças. E aí a gente... Né, precisa ali treinar o nosso olhar para, em vez de identificar como algo desafiador e nossa, assustador, a gente realmente abraçar o futuro e identificar as oportunidades. Excelente. Estamos chegando no final, praticamente. A conversa está muito boa. Eu gostaria muito de continuar conversando, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo sobre como elas podem trabalhar, sendo elas, convivendo com a IA. O que você daria como conselho para essas pessoas? Olha, eu acho que a gente precisa usar tudo que está ao nosso alcance, né? A IA é uma dessas coisas. A gente tem que usar isso para deixar o nosso trabalho mais fácil. Então, assim,
economizar o nosso tempo, automatizar coisas que podem ser automatizadas, para que a gente tenha mais tempo para focar no nosso trabalho em si, né? No meu caso, né? Tipo, oferecer uma escuta melhor para o meu paciente, validar ele, ter aquela presença emocional com o meu paciente, que é uma coisa que a IA não pode fazer por mim. Então, a gente precisa usar a IA porque a gente pode usar, mas não perder a essência da nossa profissão, que é o nosso senso crítico, né? Que é você ter aquele pensamento de saber o que fazer, quando fazer, onde que eu vou usar isso aqui, onde que eu vou usar essa informação que a IA me deu, né? Esse tipo de coisa que eu acho que a IA não vai conseguir. É isso. Quais as tuas redes sociais, pro pessoal te encontrar? O meu Instagram é Bia Takeda, Takeda com K, tá? Então é Bia, Takeda. E eu só tenho o Instagram. Tem um site também, mas aí o site tem lá no meu Instagram, então... Excelente, excelente. E Mauri, você, deixando uma mensagem. Nossa, assim, a conversa foi, né? Coração a mil, porque são muitos... Muito intenso, né? São muitos cenários, muitas tendências, muita coisa acontecendo, e a gente se adaptando, né? E a gente buscando realmente entender como a gente identifica oportunidades nesse processo. Mas o fato é que tudo que não puder ser digitalizado vai ser mais valioso, né? Vai valer mais, vai te remunerar melhor, vai te valorizar mais. Então, nós precisamos olhar para isso, né? Identificar essas oportunidades e nesse podcast, né, confere, indica, porque eu tenho certeza que os profissionais, as pessoas no contexto geral, elas vão conseguir ter um olhar um pouco mais adaptável a essas mudanças que estão acontecendo, e eu quero agradecer a companhia de vocês. É sempre muito bom a gente estar compartilhando sobre temas que vão realmente elevar o nosso nível, vão melhorar nossa performance. E as minhas redes sociais, Mauri Oliveira, eu falo lá sobre carreira, tem a consultoria também Go People, que é mais focada no organizacional, meu perfil pessoal é focado um pouco mais em carreira, né, no colaborador e no profissional. E nós estamos, né, também no Trilha, né, que as meninas vão estar compartilhando mais, mas eu também tenho no LinkedIn, TikTok, e estou à disposição, né, para contribuir sobre os assuntos que realmente, né, a gente tem como temas aí que estão em alta, para que a gente consiga ter uma performance e tenha, né, um bom andamento da nossa trilha de sucesso. Amiga, fala um pouco do teu workshop também, né? Que vai estar chegando a hora. Sim. Vocês falaram sobre RH, né? E aí eu falei, vou pegar o gancho, pego ou não pego. Mas nós teremos um workshop de RH que se chama RH Disruptivo. Esse workshop, eu estou com 4 palestrantes contando comigo, que são referências. Vamos falar sobre repensando o futuro do trabalho, a IA no contexto humano e organizacional. Vamos falar sobre a experiência do colaborador, porque tudo que a gente falar de propósito, comportamento, tudo passa pela experiência, porque nós estamos hoje numa epidemia do desengajamento. As empresas estão correndo para ver como é que elas engajam seus colaboradores para ajudar no resultado, para contribuir para o clima, e uma série de situações que uma coisa vai puxando a outra. E esse workshop ele vai trazer tendências, vai trazer ferramentas, como é que a gente integra a IA com conversa com os nossos processos, com o que a gente precisa, com as nossas necessidades, com as pessoas, com os colaboradores. Então, a gente vai trazer muita coisa legal e vai ser de um formato bem dinâmico, vai ter 2 palestras, mas vai ter também um talk. Eu vou estar com o Diego Cativo falando sobre a experiência do colaborador, Employee Experience, trazendo para treinamento, desenvolvimento, endomarketing, comunicação interna. Vai ser muito bacana, assim, a gente tem conteúdos muito legais que a gente vai estar compartilhando com base na nossa expertise e do que a gente tem visto do mundo, do mercado, né, a nível, inclusive, global. A gente vai trazer muita informação bacana. Vai ser no dia 5 de junho, lá no auditório do Marta Falcão Wyden, e nós estaremos esperando você. Vou estar no meu Instagram, tem o link, no Instagram também da Go People também vai ter o link ali de inscrição. Está todo mundo convidado. Você que é profissional de RH, liderança em geral, que quer ter uma visão do RH, da gestão de pessoas para o seu negócio, vem com a gente, que com certeza vai ser disruptivo. Excelente. Marcela? Então, eu quero deixar como mensagem aqui para todo mundo o seguinte, que não esqueçam que o mais importante de tudo, independente das mudanças que nós estamos atravessando, sempre vai ser o humano. Não esqueçam disso. Tudo são pessoas. Sem pessoas, nada acontece. Né? Então, o humano sempre vai precisar existir e o humano sempre vai ser a central de tudo. Então, a gente precisa motivar cada vez mais essa questão do ser humano. E o ser humano não ter medo de máquinas, não ter medo de robô, porque ele apenas veio para agregar
agregar, para ser um aliado, para otimizar seu tempo, aquilo que você não tinha tempo antes, você tinha que estar fazendo a parte técnica ali, agora não, a IA veio para isso. Então, não existe a IA tomar lugar de ninguém. Agora, lógico, você precisa entender que as mudanças acontecem, que o futuro está aí, eu tenho que entender do futuro, né? Entendendo, respeitando a minha geração, mas entendendo que está vindo uma nova geração e que a gente tem que se adaptar a isso. Então, a minha mensagem aqui é dizer para você, tem que focar no humano, tá? Sou Marcela Viana, como eu já falei, podem me achar nas redes sociais, Marcela_MVO, no LinkedIn Marcela Viana. Se está precisando de uma palestra aí de felicidade corporativa, também estou à disposição. Então é isso, muito obrigada aqui, a Bia Takeda foi fantástica, né? Não esqueçam que você precisa de terapia, nós temos uma terapeuta, uma psicóloga, é super importante, isso aí não é uma coisa que as pessoas também têm que ter medo, porque tem muito isso, né, Bia? As pessoas acham assim, vou procurar terapia, eu sou doido. Não, gente, não, você não é doido. Você, pelo contrário, você está tendo uma autoconsciência que é super importante. Então, elas estão aqui, profissionais fantásticos. Obrigada por você estar aqui compartilhando com a gente aí do seu conhecimento. Tá bom? Excelente, gente. Estamos chegando no final. A mensagem que eu quero deixar para vocês aqui: estamos passando por mudanças, mas as mudanças, elas podem trazer medo, mas podem trazer oportunidades. E você tem que treinar a sua mente para enxergar essas oportunidades de mudança, para que você se desenvolva, para que você tenha uma trilha de sucesso, para que você seja humano. Como nós falamos, na era da IA, o mais importante é o ser humano. Então, seja você. Tudo começa em você e termina em você. Então, se você é a peça mais importante da sua vida, seja você. É essa mensagem que eu quero dizer para vocês, porque vocês são as pessoas mais importantes da vida de vocês. Se vocês não deixarem e não colocarem você como prioridade, vocês não vão ser prioridade de ninguém, nem da IA. Porque para a IA funcionar, você precisa ir lá e digitar alguma coisa, falar com ela. Senão, não vai ser... você não vai conseguir mudar. Bem, meu nome é Cristina Santana, as minhas redes sociais é Cristina Santana Oficial no Instagram, Cristina Santana no LinkedIn, no TikTok, e assim vai, gente, vocês vão me achar. Mas o principal no YouTube estamos na Trilha de Sucesso e dentro do Instagram também temos Trilha de Sucesso. Então, compartilha, salva, nós em breve estaremos divulgando, terão os novos episódios, então nos siga, compartilha, façam desse canal o seu canal, aquilo que você precisa para que você tenha uma trilha de sucesso e para que você cresça e se desenvolva. Takeda, gratidão por você estar aqui, gratidão pelo seu conhecimento, gratidão por você ser uma parceira, porque cuidamos de pessoas, né? Cuidamos de gente, e isso faz total diferença no mundo. Porque quando nós não somos ensinados a cuidar de pessoas, né, outras pessoas não conseguem aprender a ser elas mesmas, a despertar esse potencial incrível que essas meninas têm aqui. Então, muito obrigada, gratidão a todos vocês e até o nosso próximo episódio. Tchau! Tchau!